Sejam bem-vindos ao programa Conexão Judaica, produzido e transmitido pela TV Judaica Brasileira. Acompanhe sempre as produções e os programas da TV Judaica, baixando o aplicativo na sua Smart TV, no seu celular, e assim fique por dentro de tudo que acontece com o nosso povo no Brasil, no mundo, e as notícias de Israel. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Muriel Asseraf, prazer meu, consultora do terceiro setor, muito amiga nossa, muito próxima, uma pessoa com muitas vivências judaicas. E todo o objetivo desse programa, Muriel, é a gente conversar realmente sobre tudo que nos conecta ao judaísmo e, eventualmente, conexões que o judaísmo promove através de nós. Então, às vezes, através desse diálogo, através de uma reflexão, a gente consegue contribuir com o nosso pensamento, com a nossa bagagem para aperfeiçoar o mundo, enfim, para aperfeiçoar a sociedade, a nós mesmos e tudo isso. Então, eu queria dizer que é um prazer ter você aqui hoje e que eu quero ouvir o máximo aí da tua história, da tua trajetória, para a gente poder entender um pouco de qual é o nosso lugar, talvez, no mundo e qual lugar nós estamos ocupando atualmente. Acho que essa é uma reflexão interessante. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Uma honra. Vou me apresentar. Eu sou uma mulher judia, francesa. E muitas vezes as pessoas me perguntam se eu sou judia primeiro, francesa segundo. Hoje eu moro no Brasil há 17 anos. Não sou brasileira, mas os meus filhos são, então sou um pouco brasileira também. Eu acho que eu sempre trabalhei no terceiro setor e sempre trabalhei também no mundo judaico, de alguma maneira, na incidência pelo povo judeu e pelos nossos primos em Israel e pela segurança de Israel. De um jeito ou outro, contribuir com muitas organizações que fazem esse trabalho. Eu acho que esse é o meu jeito de me conectar com o meu judaísmo. Eu não sou uma pessoa religiosa, já fui, hoje eu não sou mais. Inclusive, eu não sou casada com judeu. Mas eu não poderia imaginar uma vida longe do judaísmo. Então, eu sempre falo, eu acho que a expressão do meu judaísmo foi na minha profissão, na minha carreira, de alguma maneira. Você pode me parar se você... Total conexão judaica, não? Estou assistindo o programa. Mas muito bom. Se quiser começar contando também essas percepções, quando elas vieram, em que lugar do mundo, acho que isso instiga a nossa curiosidade. Sim. Eu cresci numa família super judaica. Eu acho que todo judeu, enfim, tem uma herança que vem de... No meu caso, meu pai é sefaradi, Mizrahi, no caso, nasceu no Marrocos, mas a família dele, eu acho, vinha do Oriente Médio e se mudou para a França já quase adolescente. E do lado da minha mãe, os meus avós já nasceram na França, mas os pais deles vieram da Ucrânia e da Polônia. Então, duas vivências judaicas muito diferentes. O meu pai não passou pela guerra, tinha uma prática judaica muito mais religiosa, enquanto do lado dos meus avós eram completamente secular, mas completamente judeus, numa identidade muito voltada para o judaísmo. Eu vou contar uma história que um dia eu descobri a melhor maneira de escrever o judaísmo do meu avô. Meu avô era um pouco meu herói, ele era uma pessoa muito ética. E eu acho que eu sempre penso, quando eu preciso tomar decisões, eu sempre tento lembrar dele. O meu avô sempre me perguntava: você foi uma pessoa gentil? Você foi gentil? Toda vez que eu via ele, me perguntava essa pergunta. Eu sempre me questionava por que isso é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Do que ser certo, do que ser honesto. E um dia eu escutei um podcast sobre Emmanuel Levinas, que é um filósofo, né? E contar a história, posso contar? Claro. É uma história, eu não sou nada especialista, então vou contar do que eu lembro do podcast que eu vi, de um comentário do Emmanuel Levinas. Ele conta que ele passou muito tempo nos campos de trabalho alemão durante a guerra, foi prisioneiro. E ele lembrava, obviamente, dessa desumanização completa do ser humano naqueles lugares. E ele lembrava que o único ser a olhar para ele como um ser humano era um cachorro que morava na casa de um general alemão do lado
lugar que ele vivia, que ele dormia. Ele olhava pelos olhos, já me arrepia, olhava pelos olhos do cachorro, via que o cachorro olhava para ele, devolvia para ele a identidade humana. E ele criou a partir daquilo uma filosofia, que eu não vou conseguir fazer justiça àquilo, porque é uma coisa muito mais sofisticada do que eu vou passar, mas vou passar o que eu guardei para mim, que era que ele é uma filosofia, uma ética do olhar e do rosto e do acolhimento, de você reconhecer na outra pessoa uma subjetividade, um ser humano, qualquer que seja a condição que essa pessoa se encontra, um ser humano, qualquer que seja, na rua, vivendo na guerra. Enquanto ser humano, temos essa obrigação absoluta, ética, é um mandamento ético. E eu acho que o que o meu avô quis me dizer, quando ele me perguntava se eu era gentil, não era de ser boazinha. Eu acho que ele queria saber se eu estava olhando pelas pessoas no mundo com essa ética. Pelo menos é o que eu quero... Com essa empatia, né? Com essa empatia. E de não olhar nunca o outro como um objeto da sua própria existência. Muito bom. Eu costumo dizer que esse é o mandamento mais popular da Bíblia, da Torá, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo, no fim das contas é o princípio da empatia, né? A gente praticar para o outro o bem que a gente gostaria de receber e não fazer o contrário, não fazer o que é mal, assim como a gente não gostaria, né? E tem um estudo do Pirkei Avot da Ética dos Pais também que fala sobre a gente sempre se apresentar com uma face amistosa, quer dizer, sempre trazer boas energias. Todo mundo tem dificuldades, desafios, problemas, mas a forma como a gente se apresenta já ajuda a mudar tanta coisa que, se a gente para pensar, é transformador na vida. Exatamente, né? É transformador e eu acho que é quase, hoje em dia, eu acho que é quase revolucionário, assim. É dizer, é chegar e já dar a nota boa. O fato de você estar aqui comigo, já ganhou. O resto a gente vai trabalhar, a gente vai se esforçar. Mas já existe ponto de um partida canal, uma assim. sintonia, né, que possibilita. Muito interessante, né? E aí, eu acho, posso, enfim, continuar um pouco nessa experiência minha, que foi, então, de tentar achar o meu caminho dentro desse judaísmo que eu herdei, né? Então, eu passei por um momento que eu fui para Israel, morei lá um pouco, comecei a estudar. Aí, eu voltei para a França, eu falei, eu quero virar mais religiosa, e comecei a atender... a tentar ficar mais religiosa, mas a minha família não é. Então começou a criar também um pouco de tensão. Tensão e distanciamento, que eu não queria. Aí fui trabalhar para um membro do Parlamento Europeu, isso era o início da segunda intifada, que era um dos únicos pro-israelenses naquele parlamento. Trabalhamos com uma TV judaica também na época, que era também a primeira eu acho, edição na França de uma TV judaica. E depois de terminar os meus estudos, eu entrei numa organização de incidência americana global, que até hoje eu atuo, muito mais aí numa coisa política, diplomática, etc. De conhecimento, né, também. Interessante. Bom, não posso deixar de puxar uma sardinha, você falou da TV judaica, como o nosso projeto aqui é novo também, a gente está estreando, estamos fechando o primeiro mês, talvez quando for para o ar já vai ter passado um pouquinho mais, mas conta um pouco para a gente dessa experiência de TV judaica na França, um lugar que a gente ouve falar muito de antissemitismo, não de hoje, então como que funcionava isso? Foi uma experiência incrível. Primeiro porque eu acho que pessoalmente, como pessoa francesa na França, nos inícios dos anos 2000, que foi muito intenso em termos de notícias vindo de Israel pela segunda intifada, qualquer lugar que você olhava vinha mensagens antissemitas. Na imprensa, nos jantares com amigos. Então, pessoalmente, foi um lugar de muito acolhimento para mim. Cheguei lá e, de repente, achei lá a minha turma. Pessoas que estavam tratando de oferecer um espaço para entender o que estava acontecendo em Israel, com um olhar, eu não vou dizer neutro, porque somos seres políticos, mas tentando cuidar das notícias, tentando cuidar dos fatos,
tentando trazer também pessoas que a gente nunca ouvia na TV mainstream, para ter outras opiniões. Então a gente eu cuidava do jornal. Toda noite, às 20, a gente, eu acho que era tempo, como que fala? Era no tempo... Ao vivo? Ao vivo, desculpa. Ao vivo, a gente fazia as notícias, meio que corrigia um pouco a versão que as tipo pessoas... React. Exatamente. Que as pessoas estavam ouvindo nos jornais dos outros canais, e também sempre chamava um convidado, uma convidada, para comentar. E aí tentava também, nessas entrevistas, chamar pessoas mais, diversas. Então, óbvio que a gente chamava pessoas mais amigáveis e mais dispostas a conversar a respeito do que a gente tratava, mas também não sempre pessoas super pro-israelenses, pessoas também críticas, contrapontos, olhares diferentes. Enfim, eu lembro de ter aprendido muita coisa, porque cada palavra nessas narrativas, ela tem um peso e um engajamento político. Então, a gente nunca falava obviamente, de colônias. A gente não falava de Cisjordânia, a gente falava de Judeia Samária. A gente cuidava muito, por exemplo, enfim, com todo o respeito dos mortos, né? A gente não falava mais ou menos tantos mortos, pelo menos tantos mortos, que coisa que você ouvia como se aquilo fosse número de, sei lá, jornais, enfim. Sim. Não seres como se fosse humanos. uma coisa banal e que serve para ser usada apenas como um tipo de arma, né? Exatamente. Uma arma mediática. A gente cuidava muito das nossas fontes, então obviamente a gente tinha um editor, um chefe de edição que falava muito bem hebraico e que podia controlar, verificar as informações e os fatos nos sites, nas notícias israelenses, para que a gente possa, enfim, ter informações justas. Era uma abordagem mais jornalística mesmo, ou tinha também parte Tinha outros cultural? programas, mas eu acho que a gente era mais procurado pelas notícias. Eu acho que dava para quem era judeu ou mais amigável à causa de Israel, ao judaísmo, era um ar fresco. Sim. Não existia uma voz na imprensa, qualquer que seja escrita, rádio, TV, um pouco simpatizante, assim, não estou dizendo nem apoiando, mas um pouco até respeitosa pelo que estava passando. Ou até imparcial. Não. Então, enfim, era engraçado, era uma coisa pequena, né? Não a pretensão nem era de fazer uma coisa para muitas pessoas, para uma audiência muito, muito grande. Mas, então eu tinha amigos e amigas que me ligavam e falavam, nossa, eu gostei do cabelo hoje. Você sabe, é uma coisa meio de família. E aí, enfim, a gente foi construindo aquilo juntos com um grupo de pessoas super comprometidas. Então, eu acho que é isso. Profissionalmente foi incrível, porque foi uma experiência muito única, mas do ponto de vista pessoal também foi uma experiência muito rica. Interessante, né? Essa parte nos preenche, né, também fazer isso, porque a gente acaba tendo que emergir mais na nossa história, na atualidade, e isso também já nos muda de realidade, né, já nos coloca em uma realidade diferente, onde não dá para não ser assim. E eu acho que nesses momentos, que é um pouco os momentos que a gente está vivendo hoje também, a gente, enquanto judia, sionista, a gente vive em guerra permanente. Assim, você sai de casa e já enfrenta a Palestina livre, já enfrenta pessoas conversando na rua, e eu acho que isso cria uma tensão. Eu não, assim, eu quero ouvir, eu quero saber também o que as outras pessoas estão pensando, mas te colocar sempre frente versões da realidade antagonista. E eu acho que aquilo era um espaço de você poder ser o judeu, a judeia que você quer, sem essa guerra interna. Sem ficar sendo colocado em diferentes posições, né? Muito interessante, muito interessante. Inspirador, com certeza. Tomara que
seja igual e bem melhor aqui pela TV judaica. Sim, aqui. então, Um projeto muito bom. mas acho que é isso, né? Falar mesmo com as pessoas procuram essas respostas. E historicamente, nossas lutas sempre sempre tiveram como recurso dos nossos inimigos a mentira, né? A narrativa, o libelo de sangue, que é até o nome apropriado para isso. E isso nos força mais ainda, né? Necessidade de conhecermos a nossa história, a trajetória, porque não tem necessariamente um parâmetro. E é muito mais fácil, infelizmente, detonar alguém, demonizar, desumanizar, do que ao contrário, do que falar, não, peraí. Mas é verdade, aqueles vídeos que falam, não, se você é tão contra Israel assim, então você para de usar isso e aquilo outro, porque a tecnologia, porque a medicina. Então, assim, não é possível que um povo... E assim, mas por outro lado, as comparações acontecem com a Segunda Guerra, e falam, não, mas os alemães também contribuíam, tecnologia, não sei o que e tal. Só que, ainda assim, o que a gente sempre tenta deixar claro, né, sobre Israel, já está desde a Carta de Independência e em todos os tratados. As pessoas que militam com esse ódio, com essa compulsão que deixa a gente tenso, como você falou muito bem, infelizmente elas não se atentam a isso. Todos os cessar-fogos anteriores, quem que quebrou? Por que quebrou? E os tratados que não foram necessariamente honrados por um lado ou por outro? Qual foi a violação de cada lado? Vamos tentar então, vamos olhar tudo, a gente não precisa ser parcial. Eu até costumo dizer que o 7 de outubro, né, despertou muitos de nós para se envolver ainda mais, mas ele também ele trouxe esse desespero do que acontece. A nossa geração não tinha sentido tão forte o que o antissemitismo representa como ameaça. A gente ouvia falar, de vez em nunca ouvia uma manifestação, assim, uma palavra de alguém que falou, mas de repente ele trouxe pra gente isso mais de perto e fez com que muitas pessoas também começassem a se colocar mais, a se expressar mais, a trazer um pouco mais o outro lado. E... Eu falo exatamente isso pro meu filho, porque muitas vezes ele volta da escola, vai fazer 15. Ah, e tal, amigo, eu comento sei lá o que sobre israelenses e Gaza, e os palestinos falam, José, você precisa se informar, você tem obrigação de conhecer os fatos. Porque eu lembro que eu cresci, era tão óbvio para mim no meu mundinho familiar, de que a gente apoia Israel, a gente é judeu, de que eu acho que, enfim, com 11, 12, não tinha muito conhecimento da história, etc. E eu me confrontei com pessoas que tinham um pouco mais e que eram muito críticas. E eu não tinha as ferramentas, esses argumentos. Então, acho que eu super concordo com você. Eu acho que é uma responsabilidade. Se a gente quiser contribuir com o debate, se a gente quiser fazer a nossa voz ser ouvida, a gente tem a absoluta obrigação de conhecer a história. Exato. E apesar da gente ser parcial, eu lembro de uma frase que circulou muito nas redes sociais no início da guerra, que dizia, não precisa falar bem de Israel, a verdade basta. Então, assim, mesmo a verdade já não está bastando, né, infelizmente, porque a gente tenta argumentar e a gente tem pessoas que fazem o trabalho de asbará, e até a própria asbará, que significa apenas a gente explicar, já se tornou uma estratégia sionista para o domínio, quando na verdade o sionismo é apenas uma afirmação identitária, como tantas outras hoje que são defendidas e que têm que ser defendidas realmente, para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada e justa. De repente não, mas a nossa, essa não, porque essa já imputaram a ela que ela é isso, que ela é aquilo. E é muito interessante pensar, né, mesmo antes da internet, como as coisas viralizavam ou não viralizavam, né? Por que pegou isso de repente? A gente desde o início falando que a gente quer paz e desenvolvimento para toda a região e, por exemplo, o Hamas no seu estatuto já dizendo que ele quer nos aniquilar e de repente nós somos os malvados. É mais fácil colocar a gente desse lado. Mas você sabe, você falou, eu concordo que eu acho que o 8 de outubro foi, não quero usar a palavra oportunidade, mas eu acho que ela foi um momento de mobilização para muitas pessoas que estavam afastadas do seu próprio judaísmo. A gente está vendo isso muito nitidamente nas organizações com as quais eu trabalho e contribuo.
eu acho que para quem morou, como eu, por exemplo, na Europa, e que eu acho que sou de uma geração um pouco mais velha também, em épocas já muito tensas na região, eu já tinha passado por momentos assim, muito. Eu lembro de conversas com amigos meus me dizendo, mas então você se define como judeu na diáspora? Ou seja, a sua identidade depende da existência de Israel? Então, assim, a ligação, um pouco assim, uma ficha que cai. Você nunca vai ser só um judeu francês, você sempre vai ser um judeu em diáspora na medida que existe o Estado de Israel. E eu acho que também, de alguma maneira, as experiências das comunidades judaicas ao redor do mundo, hoje elas conversam e se espelham mais por conta do que aconteceu. É triste e enfim, é uma pena, não estou, né, de nenhuma forma dizendo que isso é bom, mas eu acho que a gente precisa usar isso como uma maneira da gente se fortalecer na diáspora. Não precisar esperar acontecer aqui o que está acontecendo eventualmente em outro país. Isso aí. A gente vai fazer uma pequena pausa, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Estamos de volta com o programa Conexão Judaica, hoje recebendo o Muriel Asseraf. Inspiração, sua trajetória. E eu queria continuar do ponto que a gente parou no final do outro bloco, onde você falou que, assim, que muitas vezes te colocavam como judia da diáspora. Isso para mim me faz um contraponto de imediato àquela ideia pré-guerra do judeu alemão, que primeiro se entendia alemão, depois judeu, e que de repente Munique era Jerusalém deles, e a gente tem esse tipo de brincadeira, mas assim, até que ponto isso é real ou não? E aí queria só complementar, eu sei que vai ficar uma pergunta meio extensa, mas qual que você acha que é o papel, você como uma judia consciente e militante, qual que é o nosso papel como judeus da diáspora de fato, assim, eu ver? Fácil, né? Assim, eu acho que é que nem uma situação herdada. Você pode fazer de conta que você não é uma judia, um judeu na diáspora, mas fato é que hoje existe um país. Que se acontecer uma coisa
terrível, que eu espero que não aconteça em algum país da Europa, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a gente tem um lar nosso. Eu acho que isso é fundamental, assim, não vou, enfim, cada um tem uma relação diferente com Israel, com o sionismo, eu não pretendo entender de todas as nuances, mas a gente, da nossa geração, sim, nasceu com essa ideia de que existe um lugar seguro para os judeus no mundo. Isso é uma coisa que eu acho que psicologicamente, na psique judia, é completamente diferente dos meus avós, que não tinham isso, que Sim, fugiam. tinham que estar prontos para fugir, sabe-se Deus para onde. Exatamente. Verdade. Agora, eu também tenho muito respeito pelo país que é Israel e procuro entender melhor cada vez. Eu tenho o privilégio de trabalhar com uma organização que me dá essa oportunidade de viajar para lá com regularidade, de poder ouvir de pessoas lá, políticos, enfim, analistas, jornalistas. Então, eu entendo por mim como um dever de entender a situação lá, não só pelo fato de aqui ocupar um espaço que eu vou ser vista como uma mulher judia, então vou ter que responder em muitas situações. Você acha que sabe melhor do que eu, como as pessoas confundem essa identidade, muitas Sim. vezes te falam como se você fosse israelense, mas eu acho que é sim uma responsabilidade nossa. Não acho que vale dizer, não, mas isso não é meu, isso é deles. Ao mesmo tempo, tenho respeito pela democracia israelense e não pretendo mandar ou comentar outro do que eu já faço, por exemplo, no Brasil, que eu não sou brasileira, mas eu moro aqui, eu tenho um entendimento, então acho que também tenho, esse direito de comentar ou criticar um governo ou outro. Não tenho. Agora, eu não faço isso fora da comunidade. Eu acho que Israel já tem muitos inimigos e não precisa de mim publicamente para criticar se tiver que criticar. Eu gosto do lance da autocrítica, mas eu concordo com você que, estando à distância, a questão da politização em si, a gente deveria respeitar um pouco mais quem está acompanhando todos os dias e se informar através desses canais, né? Eu acho. Enquanto que no país onde a gente vive, de fato, a gente está muito mais engajado, sim, nessas questões e como isso leva até aponta até a vida de cada cidadão, né? Sem dúvida nenhuma é bem diferente. Então, agora puxando mais um fio dessa primeira pergunta, parte do teu trabalho na organização é quebrar resistências, pelo que eu imagino. É alguém que tem super resistência contra Israel, mas espera, você já conseguiu ver um pouco do outro lado, como que é a vida em Israel, como são os direitos civis, direitos humanos, direitos dos árabes, especificamente, que é importante mostrar. E como isso é, muitas vezes, uma alternativa muito melhor, muito mais funcional do que ficar debatendo cegamente. Eu gosto muito do debate escrito. Então, eu gosto de escrever porque eu penso assim, outras pessoas vão ler. Talvez eu não convença a pessoa que está debatendo comigo, mas outras pessoas vão ler e eu estou respeitando a inteligência de quem está debatendo, né? Obviamente sem faltar respeito em nenhum momento, mesmo que a gente tenha divergências, e eventualmente uma ironia aqui ou ali que entre para você ilustrar, mas sim, mesmo assim, eu penso muito, outras pessoas vão ler, qual vai ser o efeito nessas outras pessoas? Então, eu acho que com a vivência, você viajar junto eventualmente, ou poder sentar e conversar com uma autoridade, isso leva muito mais, né, uma possibilidade muito maior de entendimento, né? Não há substituto para isso. Exato. Um pouco do que a gente talvez estava falando antes de começar, de que assim, teve ataque do Iêmen, o que dá para fazer? Bombardear? Essa seria a minha resposta automática. A gente já bombardeou tanto, a gente não conseguiu exterminar as bombas deles com bombardeio. E eu não acho que tem que parar, não sou também um técnico nem nada da área, para dar o palpite. Mas será que não existe outra maneira? Será que é o dinheiro que chega, que não deveria chegar? Será que é o próprio povo que poderia cobrar dessas governanças que normalmente são autoritárias, mas tipo, chega a aproveitar um momento de fragilidade também para se libertar? Eu sinto muito isso pelo Irã. Eu rezo muito, peço na reza, meu Deus, liberta esse povo, seja um povo inteiro, ou grande parte dele sendo oprimido por uma diferença, né, religiosa, não vou dizer nem cultural, que também é enorme, né, da cultura persa.
mas a gente tem que estar até hoje vendo abusos e barbáries que acontecem por diferenças em nenhum ambiente. Obviamente nos nossos também, muito menos a gente vai aceitar, porque a gente tem voz ativa de falar. Mas como que isso pode continuar acontecendo, as pessoas acharem normal? Quer dizer, a máquina de propaganda, de novo, ela é muito forte, né? E isso eu admiro muito desse trabalho mesmo, de levar pessoas. Eu lembro de grandes nomes do cenário político brasileiro que foram, e quando voltaram, não sei se foi pela tua organização e tal, mas quando voltaram tiveram uma postura diferente. Às vezes, alguns foram hostilizados pelos próprios pares, sendo que no fim das contas o objeto a ser defendido é o mesmo, é direitos humanos, é direitos civis, é direitos das minorias, é democracia. Mas parece que, e aí eu queria emendar essa pergunta, parece que essa causa ela se tornou talvez a espinha dorsal da agenda, do ideário, vamos dizer assim, porque essa causa ela vai contra as outras. Então, a partir do momento que ela é defendida, sabe, cegamente, apenas para mostrar que Israel está errado, de repente fica uma coisa muito contrária. Uma pessoa LGBT que está defendendo o Irã. Espera, o Irã o dia inteiro ameaça Israel e Estados Unidos, está fazendo um programa nuclear que não se compromete de fato que seja algo para fins energéticos meramente. A gente tem que esperar eles terem. E não só isso, é um país que nós naturalmente já deveríamos condenar pela sua forma de tratar mulheres, homossexuais e todos aqueles que são oprimidos por essa ideologia. Então, é fascinante pensar na dificuldade, por um lado, do teu trabalho de tentar abrir os olhos das pessoas, e por outro lado, como é tudo muito óbvio. E é muito poderoso e muito emocionante ver Israel pelos olhares dessas pessoas que, obviamente, quem acompanha essas viagens são pessoas que têm essa disposição. A gente não vai chamar alguém que já condenou Israel em todos os âmbitos. Mas muitas vezes a gente tenta, obviamente, um cohort, diverso. E assim, o espanto das pessoas, especialmente quem vem, por exemplo, de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, que tem outros muitos problemas, e que a gente está caminhando à noite em Tel Aviv, frente ao mar, sem se preocupar com celular, com nada, e as pessoas se olham como se fossem outro planeta, porque eu acho que a imagem que essas pessoas têm na cabeça é de um país em guerra militar, enfim, nada a ver. Então, é emocionante. Já fui muitas vezes com grupos e eu descubro Israel toda vez pelo olhar dessas pessoas, pelo espanto, pela surpresa que elas têm de coisas que já para mim são completamente naturais, né? Pois é. Interessante que eu me sinto um pouco assim quando eu passeio por Yafo à noite. Eu vou visitar um amigo, eu tinha um barzinho que era um amigo também, eu ia com muita frequência. Meio da noite, pedalando, a bicicleta lá alugada da rua, de kippah, passa um monte de árabe, você entra no Abu Lafia, não existe problema, não existe hostilidade, não existe medo. O máximo que vai acontecer é que se uma pessoa de kippah entrar num restaurante árabe à noite, vai ser o cara falar, olha, aqui não é kasher, mas você é super bem-vindo, quiser consumir. E você fala que legal, quando as nossas semelhanças estão à frente das nossas diferenças, das nossas tensões ou disputas, a gente percebe que a gente tem muito mais em comum e que infelizmente parecem ser pequenas minorias que se beneficiam de prolongar a guerra. Tem gente que acha que é só político, mas se a gente estivesse falando de países, de democracias, a gente podia, eu falar de política, mas a gente está falando de autoritarismo, de teocracia, de massacre, de grupos terroristas. Que eu acho que a relação que a gente tem, enfim, te ouvindo, eu penso, a relação que eu tenho com Israel é uma relação muito íntima. Eu lembro, quando eu era mais jovem, que eu precisava debater com pessoas sobre Israel, o direito de existir, o direito de se defender, eu ficava muito tensa. Mas assim, de um jeito que não conseguia ficar bem, sabe? Eu já cheguei a chorar em jantares. Do sério. Mas isso eu acho que também, enfim, graças a Deus, acho que amadureci, consegui também sofisticar os meus pensamentos e entender que eu acho que é difícil para as pessoas entenderem essa relação, porque eu acho que ela é muito única.
não sei se existe, não quero julgar, não é melhor, pior, eu estou dizendo, eu acho que a relação do povo judeu na diáspora com Israel, não sei se existe algo semelhante em outras, enfim, imagino que talvez, enfim, eu nem sei, eu não quero nem assumir qualquer coisa, mas é isso, eu acho que é difícil porque a gente pode discutir o político, pode discutir a questão histórica, pode discutir isso tudo, mas pra gente, a ligação ela é outra, ela é de uma coisa existencial. Exato. Ela é de uma coisa que te define enquanto pessoa. Como que você vai debater, entendeu? Agora, eu acho que dá, e dá pra, inclusive, eu acho que é muito importante poder fazer isso, e muitas organizações fazem, que é ser estratégico. Às vezes a gente vai, quando você falou de quebrar resistência, a gente vai fazer combinados, sabe? O que você me dá, o que eu te dou, e tudo bem, eu acho que a gente precisa ser mais estratégico na nossa maneira de às guardar vezes falar na e mesma defender. linguagem que é. Exatamente. Mas o pessoal, essa ligação pessoal, eu acho que ela é complicada de se entender quando não é sua, né? Eu acho bem complicada. Porque eu sou nascido lá, mas sou criado aqui. Aqui poucos percebem que eu tenho algum micro sotaque escondido. Lá na hora, de onde você é? Eu falo, como? Da onde? Eu sou nascido aqui. Não, você não vive aqui. Tá bom. E é o que você falou, uma relação muito íntima com Israel. Apesar de eu ter nascido lá, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro antes de ser israelense, na minha visão. Não antes de ser judeu, e aí eu sei que confunde, mas antes de ser israelense. Eu nunca paguei um imposto, eu acho, lá em Israel. O que eu sei sobre a vida lá no dia a dia? E mesmo em termos de cultura brasileira, todo mundo que se liga na cultura brasileira e vive no Brasil se apaixona loucamente pelo Brasil, pela sua cultura, pela sua diversidade. É tudo espantoso, é tudo fabuloso. Realmente, eu acho que é por isso que a gente paga um preço tão alto com os nossos sofrimentos, porque é tudo tão lindo de um lado que talvez deva ser destino a gente sofrer tanto. Mas é como você falou, uma relação íntima de repente com Israel. Óbvio que se acontecer alguma coisa no Brasil, a gente vai sentir no coração. Mas nada explica a gente sentir da forma como a gente se sente lá, como se fosse família, de repente, que está lá, as criancinhas bibas que se tornaram um símbolo. Mexeu com todo mundo, mexeu com muitos não-judeus também, o que é curioso também. E também tem a questão, penso eu, religiosa. Por ser o berço das 3 grandes religiões monoteístas, isso também gera um apego, um apelo, né, maior para as 3, inclusive. Total. Independente de se na história a gente se matou por aquele lugar ou acabou encontrando naquele lugar uma forma de viver conjunto, que eu acho que é o que Israel oferece de melhor para as 3 grandes religiões. A possibilidade de conviver, a possibilidade de a gente estar no nosso muro e na mesquita está o árabe chamando 5 vezes e na igreja está o outro. Isso é super legal. E é uma contribuição também desse processo civilizatório que passa, né, na história pela religião e que de repente chega, não, separou política e né, Estado e religião, então agora não dá mais para misturar. Eu tenho dificuldade, eu abro a Torá, eu vejo política lá dentro. Sim. Então, para mim, eu falo, isso aí parece desculpa para a gente não debater, não discutir um pouquinho. Mas não quer dizer que a gente queira trazer uma teocracia para enfiar na cabeça das pessoas. A gente já tem. A gente tem, infelizmente, o Irã, a gente tem, infelizmente, o Hamas. E, poxa, foi muito doloroso ouvir uma frase que eu acho que é verdadeira, que acabou sendo usada como uma polêmica negativa num podcast que um rabino amigo meu manifestou. Quando ele falou assim, ele falou super na espontaneidade, generalizou e tal, falou, não tem inocente em Gaza. Olha, difícil dizer que tem, diante de tudo que a gente viu. Mas também é difícil dizer que não tem, porque a gente sabe o medo que as pessoas têm do regime que as comanda. Por outro lado, fizeram uma comparação entre Gaza e o nazismo e falaram, mas na Alemanha tiveram alemães que se arriscaram, que esconderam judeus no porão e arriscaram a vida, e alguns talvez até perderam a vida para poder salvar outros. Em Gaza a gente a princípio não tem nenhum registro disso. Quer dizer, será que existe esse paralelo dessa maneira? Será que não? Será que aqui a manipulação
ou esse regime ele está muito mais entranhado no meio da população que qualquer piso fora, qualquer pessoa tentando pegar uma ajuda humanitária no caminhão já pode ser punida e até morta eventualmente por eles, porque quebra a narrativa da fome. Então, ele falou isso, foi uma coisa rápida que ele falou, e eu não acho que esteja totalmente errado, assim como talvez não esteja totalmente certa. Porque, para mim, sempre as maiores vítimas são as mais oprimidas. E como nós somos protegidos pelo nosso Estado lá, como Israel investe em abrigos e bombas que derrubam bombas, mais do que em atacar. Inclusive, uma vez eu ouvi dizer que é o único exército que tem no seu nome Exército de Defesa. Então, assim, temos ali um Estado que se preocupa com a sua população. E, infelizmente, do outro lado, ao contrário, regimes que utilizam da população como arma de guerra e toda a tortura. Então, como isso torna difícil e, ao mesmo tempo, aumenta essa nossa admiração, essa nossa intimidade com Israel, né? Eu acho que vamos deixar para o último bloco o fechamento dessa ideia. A gente precisa fazer mais um pequeno intervalo e a gente já volta. Voltamos mais uma vez, programa Conexão Judaica, hoje com a Muriel Seraf, tendo essa conversa super interessante sobre quem nós somos, o que nós comemos, o que fazemos para sobreviver, né? E brincadeiras à parte, infelizmente o momento é difícil, mas a gente tem que continuar aprendendo, tanto do passado quanto do presente. Eu achei muito interessante o que você falou antes. Hoje a gente tem uma comunicação real time, então a gente sabe o que está acontecendo, teve aquilo ali, não sei se foi Tajiquistão, onde foi que falaram que tinha um avião que vinha de Israel, no começo da guerra ainda, e de repente a gente vê milhares de pessoas correndo como se estivessem caçando alguém, e graças a Deus me parece que não era, que era tudo falso a informação, mas o nível do ódio até onde chega, e a gente precisa ver isso e pensar, isso pode acontecer aqui, mesmo que o Brasil não tenha essa tradição de violência. A gente teve, acho que 2 semanas atrás, uma manifestação que apoiava abertamente a Palestina e o Irã. E pelo fato da Paulista estar muito próxima de Genópolis, parece que alguns grupos começaram a ir lá hostilizar pessoas. Você está com a sua família, e eu entendo, por um lado, não dá para dissociar judeus de Israel, mas jamais isso vai justificar qualquer tipo de agressão. Nada justifica. Só a legítima defesa iminente, como diz a lei, pode justificar uma agressão. Agora, fora isso, não. Você quer perguntar? Vamos perguntar, vamos conversar como pessoas, né, de bem, de uma forma construtiva. Mas, Sami, eu acho que talvez seja uma coisa da idade. Eu não vejo as pessoas interessadas em entender. Eu acho que as pessoas têm interesse em achar o melhor tweet, ou X, ou sei lá como chama, o melhor meme, a melhor... para ter seguidores. Eu acho que é enfim, desculpa ser um pouco assim a velha chata do debate, mas eu acho que o debate está se apobrecendo, por isso que eu falo, enfim, você também dessa necessidade de conhecimento dos fatos da história. A gente está se distanciando cada vez mais na nossa sociedade de maneira mais geral, né? Desse conhecimento e enfim, eu acho que os judeus em Israel estão ocupando um lugar naquela narrativa totalmente desproporcional. Sempre foi, né? Não era no Twitter, não era no Instagram, era no jornal, mas é que eu acho que a nossa realidade ela é mais imediata, ela é mais overdose de informação. Então, o que era uma coisa no jornal uma vez por semana, hoje é 10 vezes por dia, 1000 vezes por dia, nos seus fios de redes sociais. E é isso, eu vejo que a primeira ferramenta de combate
é o conhecimento e começa em casa, começa conosco, começa com os nossos filhos. Exato. Uma prova disso é que muitas pessoas vão nessas manifestações para entrevistar. Fala assim, do rio ao mar, mas qual é o rio? Não sei, qual é o mar? Não sei. O que existia lá antes de 48? Também não sei. Então vamos sentar e estudar, tipo, sabe? Vamos estudar o Império Turco Otomano, vamos entender o que aconteceu ali, como é que foi, como é que ascendência, declínio, aula de história. Não foi trazido isso. Total. Intencionalmente não foi trazido. Total. E eu acho que tem uma outra coisa, e uma coisa que a gente vem também trabalhando, e de novo, acho que você entende muito bem disso, é que eu acho que especialmente para as gerações mais jovens na comunidade judaica, é um custo admitir e ser orgulhoso da sua identidade judaica. Porque quem não estuda em escola judaica vai sempre ser a pessoa que vai ser questionada, que vai ser de alguma maneira, né, criticada, ou enfim, você vai servir como aquele bode expiatório porque você é o judeu da sala. Então eu acho que é importante também, aí eu estou falando mais como mãe, como, enfim, pessoa que quer construir junto uma comunidade, que a gente precisa lembrar do que é a felicidade de ser judeu, do que é também essa coisa da alegria, do orgulho do ser judeu. Porque senão a gente já, aos poucos, vem se definindo pelos nossos inimigos. E a gente vem se definindo pelo antissemitismo, pelo antisionismo. E isso também afeta a nossa mente, né? Sim, o nosso bem-estar psicológico, sim, de maneira mais geral. Eu estudei escola judaica, eu só fui entender meu lugar no mundo na faculdade. Exato, saindo daquilo. Quando você sai da bolha. Exato. Já meu filho não. Meus filhos não estão na escola judaica. E para eles parece que é muito mais claro quem eles são. Tudo bem, a pressão é maior, é um pouco diferente. A escola é ótima lá, graças a Deus por isso. Já chamaram no início da guerra os pais judeus para conversar. Super deram pra gente respaldo em relação a isso. Mas é interessante que, por um lado, a escola judaica é tão importante pra gente, e, por outro lado, quando me perguntavam na adolescência, estudo nessa escola aqui. Não, você não conhece a escola judaica, como se fosse aquela coisinha da vovó ali. E não, sei lá, um Bandeirantes da vida, um Grader, dessas escolas famosas, Avenue. Então, e de repente o efeito é muito contrário, porque o cara não tá lá, mas por que é isso? E o que você falou, mais ainda, da gente mostrar a nossa alegria, a nossa beleza judaica. Então eu acho o máximo, a escola traz de todas as religiões e culturas, fala, vocês têm datas importantes, avisem a gente quer mesmo. E isso vai plantando uma semente de amor, de empatia, não de ódio, não de falar, aquilo ali é só maldade, só bater em mulher. Não, olha aí, temos coisas bonitas e, de novo, quanto mais a humanidade focar nas suas semelhanças e não nas suas disputas, mais longe a gente vai, porque se complementa. Sim. Eu costumo dizer que a assimilação é colocada por muitas lideranças judaicas como o nosso maior problema, talvez depois do antissemitismo, mas interno, vamos dizer assim. E eu me pergunto se a assimilação é o nosso maior problema ou será que ela não é nosso maior objetivo, contanto que estejamos suficientemente assimilados à nossa própria identidade. Porque aí a assimilação significa vamos trocar, sem deixar de ser, sem sermos definidos por alguém que está do outro lado, mas ouvindo também o seu ponto de vista, porque isso é construtivo, né? Mas eu acho que, para mim, é isso que eu gosto do judaísmo, pelo menos, assim, não sou, enfim, nada especialista tanto em nada. Tanto quanto eu. Mas assim, é que eu acho que, claro que a gente precisa, e eu tenho muito respeito pelos judeus ortodoxos, de verdade, porque eu acho que eles são os guardiães, sim, de verdade, eu acho isso. Mas eu acho que, para mim, a religião judaica, ela permite essa interpretação da identidade. Então, assim, estou falando se é uma religião, não é uma religião, é um povo, não sei, mas eu não preciso encaixar ela numa caixinha. Ela é o que ela é para mim. E eu não tenho que comprovar para você que eu sou judia. Eu sei que eu sou judia. Eu sei de onde vem, mas isso é um caminho, não é uma coisa que você vai herdando, que você falou, né? Eu nasci em Israel, fui para a escola judaica. Aos poucos você vai inventando a sua própria identidade judaica. E sua trajetória vai se construindo. Exatamente, o caminho de vida. E pode ser que você, enfim, assimile, não assimile, decide ser
super militante sionista em nada religiosa, ao contrário, enfim. E é isso, quero que os meus filhos, apesar de nascer num lar interreligioso, a gente conversa muito a respeito disso. Eu quero que eles pudessem, óbvio que a vida vai decidir um pouco, mas se apropriar também da sua identidade judaica do jeito que será melhor para eles, num mundo totalmente diferente do que eu, né, do mundo que eu cresci. E é uma relação maluca também com o mundo, porque, por um lado, somos judeus para o mundo, por outro lado, somos aquilo que a gente entende que deve ser o judaísmo. E como você falou, ele é muito aberto até para a gente interpretar a nossa identidade. Então, como entender para o nosso tempo o que é melhor? Né? E acho que se questionar, filosofar, estudar, tudo isso ajuda a gente a enxergar um caminho que nos ajudou a chegar até aqui, inclusive. Né? Então... E fazer isso com responsabilidade, porque eu acho que, voltando um pouco ao início da nossa conversa, eu acho que é o que você decide enquanto pessoa da sua existência, qual que vai ser a sua identidade judaica, mas com a responsabilidade que você carrega, querendo ou não, para o mundo. Então, como pessoa judia no mundo, por isso que eu falo do conhecimento, do respeito do outro, para mim são esses mandamentos que eu carrego para o mundo. Sem dúvida. Esses são os que têm mais potencial de inspirar à primeira vista, por exemplo. Sim, né? e para uma mudança positiva, para uma mudança para um mundo melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que se as pessoas se atentassem de que o mandamento mais famoso da Torá é empatia, não ficassem tentando provar uns aos outros, mas um pouco isso do reconhecimento que você mencionou, ele não é a nossa característica judaica para o mundo, ela é meio que a coisa comunitária. Sim. Eu lembro quando saiu aquele filme Casamento Grego. Sim. Eu falei, mas isso aqui é a gente. Porque todos os trejeitos e os vícios e as piadinhas internas, e aí aquele ali casou com não sei quem, esse aqui... E aí isso me fez entender que não é que nós somos assim. Essa é uma configuração que se aplica a nós, assim como se aplica a tantas outras nichos, culturas, nacionalidades. É difícil definir, eu também não gosto muito de colocar na caixinha. E conheço muita gente que até se incomoda, que chama o judaísmo de religião. Sim. Eu falo, gente, isso é mais fácil para explicar como religião, o que muda? E se a gente quiser ir a fundo, vamos questionar então cada aspecto, uma nação, uma religião, uma cultura. Vamos até o fundo e a gente vai chegar na resposta de que não é nada disso, ao mesmo tempo é um pouquinho de cada coisa. Exato. Né? Então, olha que coisa, você que é uma pessoa que lida realmente com diminuir essas distâncias, vamos dizer assim, trazendo essa ideia tão bacana de a gente mostrar o que é positivo, né? De a gente mostrar tudo aquilo que vai gerar afinidade entre as pessoas, o nosso compromisso também com a evolução da sociedade, da civilização humana. Porque se tivéssemos qualquer objetivo de tirar alguém do nosso caminho, poderíamos ter usado todo o nosso potencial e energia para isso, e ao contrário, como eu falei, a gente constrói bombas para destruírem bombas que são jogadas contra nós, a gente constrói abrigos para proteger nossos cidadãos, alguns deles que inclusive eventualmente vão defender o outro lado, a gente defende todo mundo por igual. E se a gente puder ter uma conversa civilizada, é isso que a gente quer. Tá ok, a gente pode discordar. Eu sempre digo, o ponto mais alto da narrativa da Torá, na minha opinião, é quando chega no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, que a Torá usa uma linguagem singular. E os sábios interpretam que é porque havia tanta sintonia entre o povo naquele momento. Sintonia significa o quê? Somos diferentes, mas estamos em sintonia, ou estamos focados nas mesmas coisas. O nosso povo foi considerado naquele momento como um único ser humano com um único coração. Olha que bonito. E por isso a gente mereceu naquele momento ganhar o que a gente entende como a primícia da lei, da ética, enfim, pelo menos dentro da perspectiva judaica. Por quê? Porque estávamos em sintonia. As vovós ashkenaziot, talvez os seus avós da Ucrânia falavam isso, falam em Yiddish. Primeiro a pessoa tem que ser mente. Depois ela pode ser qualquer coisa, senão não vai ser nada bom. E o que quer dizer mente, né? Quer dizer homem de caráter, ético. Se a gente tiver isso, a princípio tudo que a gente for fazer vai trazer boas consequências.
Mas se faltar isso, nem mesmo santidade, ela vale alguma coisa. Pelo contrário, ela também se torna um instrumento para o mal, para opressão, para domínio. Então, acho que TVs judaicas, agora puxando um pouco de sardinha também aqui, elas também têm esse potencial, né? Nos programas judaicos que a gente já tem, tão tradicionais aqui em São Paulo, mas o conteúdo em geral, de ser trazido para o público maior e fazer as pessoas se aproximarem disso e perceberem que nós não temos diferença nenhuma. Sim. Que não seja cultural, que não seja religiosa, mas o nosso modo de pensar, ou até mesmo se a gente for puxar para coisas mais triviais, tem judeu que torce para um time, para o outro, para nenhum, para os dois. Isso não é um problema. Tem judeus bons, judeus ruins, como qualquer coletivo. Mas qual é o nosso propósito enquanto identidade? O que a gente espera contribuir? E aí eu queria te deixar essa pergunta também. É que eu acho que o que eu estou vendo, que eu acho que as novas gerações, eu acho que a gente tende, das nossas gerações, eu acho que a gente tende a se definir como única identidade, dupla identidade. Ser brasileiro-judeu, eu sou francesa judia. Eu estou sentindo, não fiz uma pesquisa científica, que as gerações de pessoas mais jovens já não querem uma identidade única ou dupla. Eu acho que elas querem poder conviver com várias identidades, inclusive, sou torcedor daquele tipo, de você ter orgulho dessas identidades todas e de fazer elas conviverem juntas sem briga. Eu acho que isso é uma oportunidade de crescimento, inclusive da sua identidade judaica, se essa for uma identidade que escolhe valorizar. É isso, eu acho que, enfim, é óbvio, eu tenho muito orgulho dessa identidade. Eu acho que não é uma coisa que eu sempre tive. Eu conto essa história quando eu era na França, vivi na França, estudei na França. As pessoas perguntavam do meu sobrenome, que é um sobrenome mais árabe, né? E o meu pai nasceu em Marrocos, então, mas você é do Marrocos? Eu falava, sim, meu pai nasceu em Casablanca. Ai, que legal. Não dizia nada além disso. Eu fui morar nos Estados Unidos e eu vi as pessoas já logo de cara dizer, sou judia, sou sefaradi, sou ashkenazi. Então, as pessoas me perguntavam, o seu nome é árabe? Eu falava, não, é sefaradi. Judeu. Mas assim, era uma das primeiras vezes na minha vida que eu assumia essa identidade com muito orgulho publicamente. É uma coisa que eu tive que estar num lugar, num espaço de melhor acolhimento. Eu vivia em Nova York, que é uma cidade super aberta, enfim, impregnada da cultura judaica. Mas é isso, eu desejo, vamos dizer, para os nossos filhos que essa identidade seja realmente um orgulho, uma razão de se orgulhar e que elas pudessem viver isso como um privilégio, mas que não seja um freio a outros tipos de identidades que os nossos filhos queiram também manifestar de alguma maneira. Assimilar, né? Como a gente falou. Exatamente. Estarmos assimilados para nos assimilarmos. Para que isso não seja um problema ou algo que vai nos afastar. Ou nos fazer recuar na sociedade, etc. Também na sociedade. É um desejo, vamos dizer assim, que eu tenho, tá? Mas assim, como mãe, como pessoa, não como... Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre disse para alunos meus de judaísmo que eu acho que a maior lição que a gente deveria tirar de todas as tragédias judaicas, especialmente do Holocausto, era que a gente não aceita nenhum tipo de massacre, nenhum tipo de genocídio, nenhum tipo de opressão. A gente infelizmente viveu isso e sobreviveu para contar a história. E de repente somos acusados de perpetrar isso, né? Eu falo de uma maneira vulgar com meus amigos ou companheiros na sinagoga, eu falo assim, pior que xingar a mãe de um judeu é chamar ele de nazista. Porque você precisa tá tão convicto de que ele é um demônio, você tirou completamente a humanidade dele, igual os nazistas faziam, colocando eles na mesma posição. E é como você falou, eu achei muito, muito importante isso. A gente não pode se deixar definir pelos nossos opositores, pelos nossos inimigos, ao contrário, a gente sempre tem que tentar levar o que há de melhor
a nossa cultura estando aberto para receber, né, com diálogos que são edificantes e construtivos, porque no fim das contas esse é o objetivo maior. Senão a gente não precisaria ter a empatia, não seria amar o próximo como a ti mesmo, seria justiça cega, primeiro goela abaixo, e desobediência. As pessoas até falam Deus vingativo do Velho Testamento, mas para mim sempre remeteu muito mais como um aspecto educativo, onde você tem o reforço negativo, do que realmente, eles fizeram mal, agora eu vou quebrar eles no meio. Não me faz sentido. E realmente aproveita aí a sua presença e suas palavras tão inspiradoras para desejar realmente isso para os nossos filhos, que eles possam viver num mundo que não se perca tão facilmente. Até 20, 30 anos atrás, quem questionava a existência do Holocausto já era muito mal visto. Exato. E hoje em dia não só questionam, como invertem a narrativa, e isso com certeza passa muito também pelo nosso afastamento, pela dificuldade do despertar. A minha militância judaica, ela desperta com, políticos e Globo falando que eram nossos amigos, mas sempre colocando a gente como vilão nas narrativas. E por outro lado, exatamente o contrário, na faculdade, onde pelo meu nome ser Haim Sami, as pessoas vieram perguntar se podiam me chamar de judeu, e eu falei, claro que pode, eu vou adorar ser o judeu da sala. E não bastasse isso, o meu melhor amigo da faculdade é uma pessoa descendente de libanês, com parte da família muçulmana, parte cristã. Meu amigo de coração, que na semana seguinte, ao 7 de outubro, veio me visitar no trabalho, para prestar seus sentimentos, sua parceria. Isso é a verdade, né? Isso é um caminho de paz que muda a realidade, e tenho certeza que o pessoal da nossa turma lá, isso causou um impacto muito positivo. Então, obrigado pela inspiração. Eu que agradeço, adorei. Dessa conversa Obrigada. tão gostosa, e seguimos firmes aí, que a gente consiga trazer uma visão de esperança, né, para o mundo. Amém. Eu acho que todo mundo tem família, todo mundo tem amigos. O maior terrorista, o mais convicto, ele também tem. E ele com certeza sente em algum nível. Mas existem outras coisas, infelizmente, que acabam definindo a forma como ele vai agir. E por isso que a gente não pode perder o nosso senso humano, mesmo lidando com situações tão difíceis como essa, e acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor. E se Deus quiser, será. Todos que acompanharam com a gente, muito obrigado. Fiquem sempre ligados na programação da TV Judaica. Fiquem por dentro de todas as notícias, tudo que acontece nos nossos meios, no nosso povo, na nossa comunidade, para a humanidade toda também, e que a gente possa ter dias de paz. Shalom para o mundo.